E é muito doido, assim, você pensar que o Trump, ele se elegeu em 2016 falando o seguinte, olha, eu vou construir um muro no México. E a galera fala, isso aí mesmo, tem que construir um muro. Tem uma galera que realmente defende isso. Eu vou acabar com o Obamacare. Tem uma questão de seguridade social, ou de seguro-saúde, né? Eu vou acabar com esse negócio. É isso aí mesmo, tem que acabar com esse negócio. Então, assim, você vê que tem apoio, né? Se alguém aqui falar, por exemplo, com algum A contra o SUS, o cara não se elege nem para síndico. Então, mas você vê que é mais diferente, né? Sim. Então, tem um apoio para isso, né? Porque, eventualmente, o cara entende, não, de fato, esse sistema, ele não funciona e ele custa dinheiro, custa caro, que é o dinheiro do meu imposto que eu tenho que pagar para financiar a saúde, sei lá para quem, e ainda de má qualidade. Então, assim, dá para... Óbvio, mas aí, poxa, mas precisa ajudar, precisa dessa saúde por mais... Entendeu? Então, tem as discussões. Mas o ponto aqui não é se um é melhor que o outro, mas é que existe essa visão para uma parcela importante da população para esses temas que o Trump traz e que o cara entende que não, é isso aí mesmo. Sim. Uma coisa que ele bate forte é nesse lance da imigração ilegal, né? Ele quer, mandar uma galera imigrante ilegal, assim, em massa para fora. E aí uma coisa que os Estados Unidos experimentou recentemente, que não era comum, é uma inflação, cara, de 2 dígitos. Sei lá, acho que talvez um americano com menos de 50, 60 anos não lembrava como é que era a vida em um determinado momento com a inflação de 2 dígitos, em algum momento. Isso aconteceu. E aí, em algumas das explicações que a gente tenta absorver dos economistas, né, que, cara, estudaram esse fenômeno e tal, uma das explicações dessa pressão era que, a gente veio a pandemia, teve o governo Trump, aí teve a pandemia, e a gente ficou com um número menor de imigrantes nos Estados Unidos, que, teoricamente, são uma força de trabalho. Né? Ofertam o seu trabalho nesse mercado de emprego. E aí existe essa preocupação de que, essa política do Trump possa pressionar a inflação por conta do mercado de trabalho ainda mais apertado. Porque, você mandar imigrante embora, o cara tá empregado, essa oferta de trabalho vai continuar lá. E isso geraria pressão nos salários, que é uma preocupação hoje do Banco Central americano, por exemplo. Se fala disso, vocês tem preocupação com esse ponto? Se fala muito que, né, o Trump seria um cara inflacionário, né, por vários aspectos. Esse seria um deles, né? É isso que você falou. Menos mão de obra, consequentemente pressiona salário e isso acaba repercutindo em inflação. Por outro lado, assim, o Trump, quando ele foi governo, houve migração, continua havendo migração, né? A questão é mais o controle de fronteiras e o tipo de imigração que você tem. Porque, querendo ou não, você acaba inchando o Estado e tendo essa dificuldade que acaba tendo mais pessoas ou simplesmente colocando mais pessoas para dentro, né? Você tem uma dificuldade também das contas públicas, da questão dos serviços funcionarem, da questão da infraestrutura funcionar. Então, também tem esse outro lado. E aí, óbvio que a questão de imigração do Trump, assim, não é que ele seja contrário à imigração, mas com quanto que haja uma imigração coordenada, né? O que haja um maior controle de fronteiras. Eu acho que esse é um ponto, né? Esse descontrole de fronteiras é que ele é bastante contrário a isso, né? E aí sempre tem muita discussão também, né? Porque você pega, você flexibiliza. O Texas, por exemplo, olha que doido isso, né? É um estado tradicionalmente republicano. Você abre, você fica mais frouxo na fronteira, você coloca muito imigrante, o democrata defende isso, e, você tem mais potenciais votantes para um lado democrata, você conquista um estado super importante de número de delegados. Então também você vê como não é tão óbvio, assim, de tipo, não, pois mas o democrata tá deixando, o pobre do mexicano que tá entrando lá, coitado, que é só trabalhar. Não é bem assim. E entra muita coisa ruim também, né? Pra dentro do... Então eu acho que esse que é o ponto, assim, sabe? Então eu acho que essa discussão, da mesma forma que se a gente entrar a gente não vai entrar, mas na discussão de aborto e tudo mais, ela é super complexa e não é tão trivial, assim, né? Parece muito... Em economia, uma coisa que eu aprendi na faculdade, que até hoje eu levo para mim sempre, é que em economia, cara, você vai decidir, especialmente quando você pensa em economia grande, assim, macro, público e tal, né? Você vai escolher entre o ruim e o horrível.